Olá, você sabia que cada brasileiro produz em média 1 quilo de lixo por dia? Mesmo que em sua casa tenha coleta, a responsabilidade sobre todo esse rejeito não termina ali. O destino do nosso lixo é pouco adequado e reciclado, provocando contaminação e danos à nossa saúde e ao meio ambiente, tanto hoje, muito mais no futuro, pois é uma conta que não fecha. Nossa convidada de hoje se organizou em família para fazer a sua parte e ajuda através das redes sociais, ensinando alguns hábitos para mudar esta triste realidade. Eu converso hoje com a ativista ambiental Nicole Berdens. O Mulher em Foco está começando. Você sabia que a quantidade de lixo no mundo cada vez aumenta mais? Isso é preocupante, não é mesmo? Mas se cada um de nós fizéssemos um pouquinho para diminuir o lixo, pelo menos na sua casa. Nossa convidada de hoje, a Nicole, já começou há muito tempo. É isso mesmo, Nicole? Seja bem-vinda. Obrigada. Como foi? Quando deu start para você começar a tomar cuidado com o lixo da sua casa junto com a sua família? Então, Isabela, eu tinha acabado de nascer a minha segunda filha, que é a Nina. E o meu parto, minha gravidez não foi muito fácil, o parto também não, a Nina teve que voltar para a UTI, então eu já estava meio sensibilizada. E quando eu voltei a trabalhar, eu acho que eu tive um esgotamento, assim, com 2 filhos pequenos em casa. E naquele meu esgotamento eu desenvolvi várias alergias e tive que repensar a maquiagem, esmalte. O médico pediu para repensar tudo. E nessa minha pesquisa por coisas mais naturais, eu conheci o movimento Lixo Zero, li pela primeira vez o termo lixo zero. E aí aquilo me chocou de um tanto, porque eu tinha 2 bebês em casa. E o movimento Lixo Zero começou a me trazer estatísticas que me assustaram. Eu que tinha bebê em casa, estava amamentando, a olhar para o futuro, para o meu futuro e para o futuro das crianças, eu percebi que algo tinha que mudar dentro da nossa casa. Quando a gente fala em futuro, esse futuro, na verdade, não está longe, não. Essa preocupação tem que ser agora, né? Cada um de nós produz, em média, 1 quilo de lixo por dia. E para onde vai tudo isso, né? Existem 3 tipos. A gente pode considerar como orgânico, reciclado e algum outro lixo que não pode nem ser reciclado e nem é o orgânico. É assim mesmo? Existe essa divisão? Na verdade, o que eu aprendi com o movimento Lixo Zero é que a gente deve tratar os resíduos não como lixo, mas como resíduos, porque lixo é aquilo que é rejeito, que não tem mais jeito. Entendeu? Tá, então, numa pré-categoria. Isso é o lixo. Aquilo que pode ser reciclado, que volta então para, né, que faz parte de uma economia circular, então esses são os resíduos. Aí são os resíduos sólidos, que tem vários resíduos, e tem os resíduos orgânicos, que na verdade eles não deveriam fazer parte do lixo, porque resíduo é comida, é adubo, e teria que voltar para a terra e não ir para um aterro sanitário, onde vai se transformar em gases, quando, né, péssimos para o planeta, quando misturados com com outros objetos tóxicos. Então seriam os resíduos sólidos e os resíduos orgânicos, e aí os rejeitos, que é aquilo que realmente a gente não tem mais como tem que ser tratado, por exemplo, num aterro sanitário. Assim, quando fala também desses resíduos que podem ser os orgânicos, que podem ser reaproveitados dentro de casa de alguma maneira, dá para separá-los também, e a quantidade de lixo que cada pessoa produz vai diminuir também, não é mesmo? Exato. E fazer uma compostagem, o que pode fazer? Então, lá em casa a gente tem 3 locais que é onde a gente encaminha, a gente diz que a gente encaminha. Tem a lixeira, que é a lixeira mesmo dos rejeitos, que é onde a gente coloca, infelizmente, papel higiênico, o pó da casa e coisas que não são recicladas na nossa cidade, aqui em Florianópolis, no caso. E aí a gente tem um residuário que a gente chama, que a gente tirou o nome de lixeira, que são umas prateleiras, que é onde a gente coloca aquilo que vai ser encaminhado, né? Quando passa o caminhão do lixo dos resíduos recicláveis, aí a gente tem que mudar. Então, a gente de preferência limpa aquilo, porque infelizmente o processo de reciclagem ele é muito lento. Então, na verdade, a gente não precisaria limpar, mas como é uma coisa que vai ficar muito tempo, às vezes, lá estocada, então para evitar vetores,
né, e contaminação, a gente limpa tudo. Papel, por exemplo, se a gente amassa, ele tem um valor. Um papel lisinho, ele tem um outro valor. Então a gente tenta preservar esses resíduos orgânicos não, sólidos, o máximo para que eles cheguem numa cooperativa no melhor estado possível e que essas pessoas tenham uma renda maior, entendeu? E aí tem a composteira, que é um minhocário que a gente tem em casa, a gente mora num apartamento, mas é super possível. E a composteira é super fácil da gente lidar com ela. Eu, assim, não tenho animal nenhum na minha casa e dei as boas-vindas para 200 minhocas californianas. Olha, dentro do apartamento, hein? Dentro do apartamento. E elas vão comendo aqueles nossos restinhos de comida. E ter uma composteira em casa é tão legal porque ela nos ajuda, a gente não quer enchê-la rápido, né? Então a gente repensa aquilo que a gente vai cozinhar, será que a gente vai comer tudo mesmo, para evitar o desperdício. Esses cuidados, né, como cozinhar, não desperdiçar, na verdade envolve muita coisa, envolveu a tua família, teus 2 filhos, teu marido e acaba também envolvendo quem está perto, né? Hoje você carrega do lado aqui uma sacolinha com materiais que aprendeu a utilizar. Como passar isso para os familiares e para os amigos? Então, na verdade, o meu marido topou de cara, porque isso foi tudo muito orgânico. Eu trazia um dado que chegava até mim, por exemplo, esse primeiro da ONU, né, que estima que se não haver uma mudança significativa no nosso estilo de vida, em 2050 vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos. Aí, se a gente pensa que a gente é mais 70% água, o planeta é água, como assim? E uma outra do WWF que diz que nos últimos 40 anos nós usamos mais da metade dos recursos do planeta. E aí isso foi uma questão de matemática, quando eu fiz com os meus filhos, meu Deus, daqui a 20, 30 anos, que ar que a minha filha vai respirar, que comida que ela vai comer. Então, esses dados a gente começou a conversar, isso entre eu e meu marido, com os meus filhos, com os familiares, daqui a pouco com os amigos. Então, por exemplo, no começo eles achavam que a gente estava ficando louco, né? Eu era a maluca natureba Conversando com a família, com os amigos. Exato. E só que depois eles foram vendo que realmente essa é uma demanda muito grande. Então, por exemplo, eu já fiz a festa sem lixo do meu filho, aliás, mais de 4 festas sem lixo. Vários amigos já fizeram também festas sem lixo. Eles me ligaram, Nicole, como é que eu posso fazer? Né? Como que eu faço com copo? Na festa de aniversário dá para levar os presentes sem ser embalado, não é? Exato. Então, assim, eu já vi que assim, vários amigos já foram contagiados, me ligam direto, como que eu posso fazer, né, com isso, com aquilo? Então, aos pouquinhos, eu acho que essa corrente do bem tá crescendo. Quando a gente fala uma festa sem lixo, uma casa sem lixo, a gente sabe que diminuindo em casa toda essa produção de lixo que a gente gera, quantos % diminuiu na tua vida de material que foi? Então, quando a gente fala em lixo, ou uma festa sem lixo, ou uma vida sem lixo, na verdade, é um estilo de vida que evita criar lixo ou evita criar rejeitos. Então a gente trata todos os recursos do planeta que são finitos, que são muito caros pra gente, com muito respeito. Então quando chega até mim, por exemplo, um copinho plástico descartável, será que eu preciso mesmo desse copinho plástico? Poxa, eu tenho outros copos, né? Eu posso usar outros resíduos e evitar então a produzir um rejeito. Então isso vem antes, essa preocupação vem antes do consumo. Exatamente. Aí é que começa, a gente tem que planejar, entendeu? Porque eu acho que em algum momento como humanidade a gente se perdeu de um tanto que a gente esqueceu que a gente vive num planeta finito, que os recursos naturais são finitos e a gente precisa tratar bem esse planeta, que é na verdade essa nossa casa maior, porque sem ele não tem vida, né? Então é uma vida mais lenta, mais slow, né? Um slow lifestyle, onde a gente tenta, pelo menos. Eu sei que a gente ligado, né? Muita correria, mas quando a gente quer produzir menos lixo, a gente precisa, então, puxar o freio de mão, repensar as nossas escolhas, inclusive a nossa agenda. E isso faz com que a gente... Será que a gente precisa mesmo fazer uma festa para 100, 150 pessoas? É uma festa de mais qualidade, uma festa com 20, com 30, com 50 ou uma com 150? Claro que uma com 150 vai ser muito mais difícil tu produzir menos lixo. Agora uma com 50 tu vai ter mais diálogos, não é? Não muda só o lixo que é produzido, né? Muda todo o estilo de vida. Exato. E quanto tempo leva
para mudar esse estilo de vida? Eu sei que foi aos poucos, né? Essa mudança dentro de casa. Hoje você carrega nessa sacolinha algumas coisas que mudou na tua vida. Pode explicar mais ou menos o que é? Várias coisas, várias mudanças foram acontecendo. Na verdade, essa sacolinha aqui, eu uso para fazer compras a granel. Então, por exemplo, eu me programo para fazer compras, eu evito os grandes supermercados e vou normalmente em lojas a granel. Floripa é a capital do a granel. Então eu levo os potinhos vazios e lá ela tira a tara. Então aqui ela tem as divisórias. Hoje ela tá com mais coisas porque eu queria trazer. E vai se adaptando também, vai sabendo onde encontrar cada material. Isso, exato. Hoje eu tenho uma loja que eu encontro praticamente tudo, assim. E vou aos grandes supermercados para comprar determinadas coisas que, no caso, essas lojas não têm. Mas eu trago aqui, por exemplo, isso aqui é uma farinha de quinoa que eu compro lá a granel, que é super legal. Uma coisa que eu troquei lá em casa foi, essa aqui é o finalzinho de uma bucha vegetal, que é como as nossas avós limpavam a louça. Então eu descobri que aquela buchinha tradicional, ela não é reciclada no Brasil, ela é de plástico, então ela solta microplásticos, então a gente mal... Aquela esponjinha que a gente tem em casa? É, exato. Olha. Então eu troquei por isso aqui, então eu compro uma grandona, vou cortando. Troquei, por exemplo, o detergente por sabão de coco, que é uma coisa excelente, então eu não uso mais aquele detergente, né? E aqui tem vários exemplos. Vivo com a minha eco bag, que é essa bolsinha, gente, olha só. Isso já muita gente tem na bolsa, né? Tem na bolsa. Então isso aqui não sai, na verdade, nem fica nessa. Fica na minha bolsa que tá sempre comigo. O que mais que eu posso mostrar? Tem o meu kit lixo zero, que é um tipo um socorro, assim. Que também não sai da minha bolsa. Olha só. Eu carrego sempre comigo, então, um canudinho, o meu hashi, os talheres, né? E um guardanapinho. Então, se eu vou num lugar que só tem descartáveis, eu tenho uma opção aqui, evitando, por exemplo, os descartáveis. E as garrafinhas de água? Na verdade, essa garrafinha, quando eu vou dar palestra, eu sempre levo porque eu tô fazendo o seguinte campanha pra gente. Aquilo que deveria ser a exceção, hoje virou a regra. Né? Eu acho que a pessoa que criou essa garrafinha, ela inovou. Isso aqui é uma grande descoberta. Mas ela é uma grande descoberta para, por exemplo, quando acontece uma grande catástrofe, uma enchente, algo, né, muito, muito perigoso, assim, sei lá, que a água as pessoas não têm acesso à água. Então isso é maravilhoso, a água chega até essa pessoa. Mas hoje virou a regra, se você quiser beber água em praticamente qualquer restaurante, o que a gente precisa, como que a água vem até nós? Engarrafada, né? E isso... Não precisaria. Não precisaria, mas foi a forma como a gente se organizou como sociedade. Então eu faço a campanha pra gente evitar, e aqui tem até um canudinho também, que tá aqui comigo há muito tempo, que é outra coisa que a gente não precisa também de canudo, né, gente? Enfim, então é a campanha Evite isso aqui. Isso aqui é pra uma situação, assim, de extrema necessidade. Já aconteceu comigo e com a Nina, por exemplo, com os meus filhos. Ai, mãe, tô com sede. Eu olho no relógio, filho... Que horas que daqui a 20 minutos a gente vai estar em casa. Tu aguenta a sede? Ele não tá passando mal. Então tem a bucha para lavar louça, já tem uma maneira de não usar detergente. O que mais tem ali, ó? Essa daqui é muito legal pra gente que mora perto do mar, né? Isso aqui é uma artesã daqui de Floripa, a Nara Guichon, que ela tira redes de pesca que estão no mar, que estão matando peixes e animais marinhos, e ela faz esfregões com isso daqui. Isso aqui é vendido já em empresas de outros lugares do Brasil. Ela tem, inclusive, vendido para outros lugares do mundo, inclusive. Então, é uma coisa super legal. Você pode também fazer as compras, ao invés de levar o potinho, com um saquinho, né? Sim. E uma coisa muito legal é no banheiro, porque no banheiro, gente, a gente produz muito lixo. Muito certo? lixo. Então, assim, ó, descobri que tem... Esse aqui é um champonete, meu marido adora. Então, assim, é um shampoo e um sabonete, mas tem shampoo, tem condicionador. Eu só uso shampoo sólido hoje e condicionador. Tem várias marcas muito legais. 2 em 1, então. Esse aqui é 2 em 1, que é de uma marca aqui de Floripa, inclusive. E tem a escova de bambu. Tu sabias, Isabela, que a primeira escova de dentes que tu usou na tua vida, ela ainda está no planeta? Olha só, hein? Por que não de bambu, então, né? Porque não tem como reciclar, a gente ainda não tem uma tecnologia. Então, uma escova de bambu como essa, a gente pode enterrar. Essas cerdas, elas não são recicláveis, mas aí a gente corta, põe no rejeito e enterra isso aqui é compostável. Então... Talvez esse material também, algumas coisas tenham um preço um pouquinho mais elevado. Mas, na verdade, compensa porque também você acaba usando
menos Exato. esse material, não é verdade? Exato. Cada um pode fazer a sua parte, tentar fazer um desafio de 5, de 7 dias e produzir menos lixo. Isso é possível? Mas você vai responder depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco. O assunto de hoje é sobre lixo. A quantidade de lixo que tem no mundo e o que você pode fazer para diminuir. Nossa convidada Nicole, ela tem um site também sobre como ter menos lixo, como produzir menos lixo. É isso mesmo, Nicole? Nós deixamos uma pergunta no ar. Se é possível uma pessoa fazer a sua parte, pelo menos começar 5, 7 dias produzindo menos lixo e depois eu acho que a coisa vai, é assim mesmo? Uhum. Inclusive lá no blog, lá no site, né, no nosso canal do YouTube. Ó, tá aqui embaixo, ó. Uhum. Segue a gente. Eu lancei o desafio de uma semana sem lixo, onde eu dou um pequeno desafio por semana para as pessoas. Então, por exemplo, tem a segunda sem carne, que é um movimento mundial que acontece, aí tem a terça sem descartáveis, a quarta sem compras. Então, cada dia tem um pequeno desafio e a pessoa pode fazer só aquilo naquele dia. E ela vai repensar aquela área da vida dela, né? E isso pode trazer mudança. Eu costumo dizer que uma pequena mudança vai chamar outra, porque é assim que a gente é. A gente cresce também e o mundo está em desenvolvimento, a globalização está ali, nos preocupa também, porque muitos materiais que nós usávamos, por exemplo, sapato de couro, hoje ele é produzido muito com plástico, né? E muitas vezes também não tem a mesma qualidade, você não pode continuar usando muito tempo. Aquele sapato, por exemplo, dura muito menos, isso é verdade. Como você faz para evitar que esses materiais entrem na sua vida? Então, aos pouquinhos a gente vai tentando investir numa economia circular. Então, assim, às vezes é difícil escolher, por exemplo, um sapato de couro e às vezes tu vai numa loja, num brechó, por exemplo, a gente tem brechós incríveis hoje, né? Antigamente a gente escutava a palavra brechó, a gente não gostava, mas hoje eu acho que a gente tem lojas muito legais. E aí, às vezes, tem um sapato lá de alguém que é muito lindo, que tu gostou, que não é feito de couro, mas que ele já foi produzido. Então, nesse caso, é um caso que eu acho que dá pra gente já consumir. Foi produzido, ele já tá ali. Eu não tirei do novo de uma loja, né? Mas eu sempre prezo pela qualidade, né? Eu sempre faço esse jogo, qualidade versus quantidade. Então, é melhor tu ter menos coisas de qualidade. E aí, quando a gente compra uma coisa, a gente valoriza ela, não é que a gente vai idolatrar aquela coisa, não. Mas aquilo lá, por exemplo, essa blusa que tu estás, essa blusa, ela é uma blusa de qualidade, então tu vai usar ela mais vezes, e aí quem sabe tu vai pagar um pouquinho mais por ela, porque quem costurou ela investe numa cadeia mais legal, mais bacana pro planeta, só que tu poderia ter, sei lá, 10, 20, que é o que a indústria tenta nos vender hoje. Então a gente caminha para uma vida de mais qualidade, menos quantidade. Isso é bom também dentro de casa, né, na maneira de educar os filhos. Eles vão aprendendo aos poucos sobre consumismo também. Exato. E, na verdade, não só aprendizado do lixo, mas é um todo, uma maneira de viver, uma filosofia de vida praticamente, né? Sim. Porque muda todo o funcionamento de uma família. Sim. Com as crianças, por exemplo, o mundo dos brinquedos, né? Eu me lembro de levar os meus filhos periodicamente ao shopping e às lojas de brinquedos, até quando a Nina tinha 2 anos, que eu me lembro da moça oferecendo para ela uma boneca famosa aí, e aí eu me toquei assim, gente, uma criança de 2 anos, ela não tem condição de discernir que ela não precisa de todas aquelas bonecas, mas a gente expõe as crianças a isso, então aos poucos a gente vem trazendo esse conteúdo para as crianças e conversando sobre o que ela precisa mesmo. Quando entra um brinquedo novo, ela doa um antigo, né? E aí ela também sabe que existem crianças que não têm tudo que ela tem. Enfim, a gente preza por uma vida com mais experiências do que coisas, porque hoje a gente às vezes trabalha tanto para ter tantas coisas, mas a gente preza mais pelas experiências, mais pelo ser do que pelo ter. E mais pelas experiências do que pelas coisas. As coisas que realmente valem, né? Que são muito Exato. mais importantes. E eles passam os filhos para os amigos também, vocês passam para os vizinhos. Isso aconteceu na vida de vocês, essa mudança também de alguém que estava próximo?
Olha, na escola, o Theo trouxe isso para a escola e aí uma amiguinha pediu para dar uma palestra e no fim hoje a escola deles já está se transformando numa escola lixo zero. Então, assim, isso começou entre os alunos fizeram uma assembleia e pediram. Então, assim, isso é coisas mesmo que estão acontecendo através deles mesmos, das crianças. E como sugerir também no comércio, né, que seja produzido menos material? Por exemplo, se já vem um creme dental na embalagem, vem mais uma embalagem de papel em cima. Eu imagino que a observação que vocês têm agora sobre isso é muito maior, né? Quando vão nas lojas e observam isso, qual é a sensação que dá? A gente simplesmente parou de comprar, a gente começou a fazer a nossa própria pasta de dente, por exemplo. A gente descobriu que a gente tem muito poder em nossas mãos. Isso o Movimento Lixo Zero me trouxe. Eu sei que essa palavra tá meio desgastada, né? Mas esse empoderamento de que nós, como consumidores, a gente está votando o tempo inteiro. Todas as vezes que eu compro alguma coisa, eu tô dizendo para aquela empresa, para aquela loja, isso é importante, continue produzindo. E quando eu digo não, quando eu mando um e-mail, olha só, eu gosto muito do teu produto, porém ele me é apresentado assim, será que vocês não poderiam melhorar? Então a gente começa a construir uma outra relação com essas empresas, ajudá-las, e se elas tiverem interesse em mudar, ótimo. Se não, então a gente corta relacionamento e a gente faz de um outro jeito. E Nicole, daí começou também os programas, né? O canal do YouTube. Isso. E essas dicas estão todas ali, né? E como é que é a resposta desses programas? Olha, tem sido incrível, porque começou de uma forma realmente comum, assim, eu comecei o blog e a conta no Instagram, e aí foi crescendo, e eu gosto muito de YouTube, eu gosto muito mesmo. Então eu sentia falta e não tinha quase em português. Eu via muitas coisas em inglês, e aí eu pensei assim, bom, acho que vale a pena. Venci a minha vergonha, comecei a gravar em casa mesmo, eu sozinha, não tenho toda essa produção que a gente tem aqui hoje, mas comecei a compartilhar com as pessoas. E isso tem realmente crescido de um tanto que eu tenho sido chamada para falar sobre isso em escolas, em empresas, em outros estados, em outros países, e tem sido uma experiência muito legal porque eu vejo que as pessoas estão realmente precisando retornar para essa essência da vida, né? E acaba também aproximando as pessoas que pensam da mesma forma, Exato. né? Quem era a Nicole antes, quem é a Nicole agora? A Nicole antes era uma pessoa muito atarefada, muito desconectada dela mesma e do planeta, sabe? E a Nicole de hoje, eu acho que é uma pessoa que é mais conectada com as pessoas e mais atenta às demandas do dia a dia, mais centrada. Porque quando a gente está nessa vida corrida, que é a vida que eu tinha há 3 anos atrás, e eu não vou mentir, é uma vida que a gente tem ainda hoje, que a gente tem que o tempo inteiro dosar. Mas eu resolvi puxar o freio de mão, eu digo que eu saí do piloto automático. Entendeu? Então é diferente quando tu sai do piloto automático, porque aí tu toma as rédeas né? Eu me lembro que eu não sabia o que tinha na minha despensa, minha funcionária que dizia, compra arroz, compra feijão, e opa, não, hoje eu sei o que tem na minha despensa, entendeu? Então, eu sei o que eu tô comendo. Outra coisa que eu descobri, a gente se distanciou muito do prato. O que chega até nós? Né? Isso mudou também a nossa alimentação. Será que a gente precisa de tanta carne? Nós não somos vegetarianos, nem veganos, mas sabe, esse relacionamento com tudo que faz parte da vida. Comida, por exemplo, é uma coisa vital, né? E como eu estava distante disso, então essa Nicole nova é uma Nicole mais conectada. A vida fica muito mais leve, né? Imagina uma despensa com menos produtos também e adquirindo produtos orgânicos depois. Sim. A vida fica muito melhor. Sim. E na hora de cozinhar, tem algum segredo, tem algum cuidado com óleo, com algum açúcar? Como é que tem de segredo aí? Sim, a gente evita. Em casa a gente não consome mais carnes. A gente come na rua, no restaurante, ou se tu me convidar para ir na tua casa eu vou comer. Mas em casa a gente evita carnes. E por que a decisão da carne? Porque a carne, ela tem todo um ciclo, assim, de muito lixo, né? De muito desmatamento. A carne, especialmente bovina, ela é... O que a gente vê que está acontecendo na Amazônia hoje é muito fruto desse alto consumo de carne, porque a gente come muita carne. E alguém disse pra gente que a gente tem que comer muita carne. Ao ponto de quando eu fiz o meu primeiro prato sem carne, a gente tem a sensação, nossa, tá faltando alguma coisa. Porque a gente monta o prato, inclusive pensando primeiro na carne. Então a gente começou a mudar isso. Fui pesquisar também, porque como eu falei lá no início, eu comecei a ter que mudar por conta das alergias a minha alimentação. Então, fui procurar produtos orgânicos, menos industrializados, cozinhar mais em casa, ou então, quando eu comer na rua, onde que eu vou comer,
sabe? E a gente encontra bastante informação hoje, né? Açúcar faz bem? A gente sabe que não faz bem, então vamos optar por menos açúcar ou por um açúcar melhor. Óleo, que tipo de óleo? Aos poucos a gente vai pesquisando e as informações estão todas aí, se a gente quiser. É muito falado sobre o dia de sobrecarga da Terra. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que todos os anos a gente tem um tanto, por exemplo, a gente tem um tanto de recursos para usar naquele ano. O planeta produz tanto de recursos e aí a gente tem um tanto por ano para usar. A cada ano nós estamos esgotando o tanto de recursos que a gente teria para usar. Em 2019, por exemplo, a gente esgotou no dia 30 ou 31 de julho. Então chegou lá no dia 31 de julho, a gente usou todos os recursos que a gente tinha para usar nesse ano. E a partir de então a gente começou a usar recursos dos anos seguintes. Ou seja, a gente está tirando das gerações futuras aquilo que é delas. É de direito delas. Olha, isso realmente é muito preocupante e as pessoas muitas vezes não têm noção, né? Todo mundo tem, a maioria das pessoas tem coleta em casa de lixo e algumas pessoas separam esse lixo, mas quem pega o lixo e leva para algum lugar, mistura isso tudo, né? É muito triste fazer um trabalho e não ver que muitas vezes as outras pessoas não fazem de uma maneira coletiva, é isso? Isso faz parte de educação e é muito legal eu estar aqui hoje, né, nesse programa, porque as pessoas precisam ser reeducadas a como lidar com isso, com esses resíduos. O que é lixo? O que não é lixo? E isso, quanto mais a gente puder expandir e conversar, abrir a roda, né, e trazer esse assunto para a roda, melhor. E, por exemplo, essa pessoa que vai tocar, quem sabe, no teu lixo, um bate-papo com ela, olha só. Sabia que tem o dia do reciclado, tem o dia, né? Tem que entender também que não adianta só depois que descartou alguma coisa, a responsabilidade continua. Isso é muito importante, né? Qual é o recado que você pode dar, o conselho para alguém que queira começar? Começa por onde? Começa por, eu acho que falasse a palavra certa, por responsabilidade. A gente precisa se responsabilizar por pelas nossas escolhas. Tudo que eu trago para minha vida é minha responsabilidade. E aquilo que eu descarto continua sendo minha responsabilidade. Então, escolhe uma pequena mudança. Escolha algo que seja mais fácil, mais simples e muda. E permita com que isso se torne um hábito seu. Quando se tornar um hábito, depois de 20, 30 dias repetindo aquilo dali, automaticamente, eu tenho certeza, isso vai chamar um outro hábito, uma outra coisa não vai fazer mais muito sentido. E assim, esse círculo vai acontecendo. Ó, vou fazer. Vai! Muito obrigada pela entrevista, Eu que tá? E agradeço. parabéns pela atitude. Obrigada.